na série Sermão do Monte. Devo dar uma parada, depois eu volto, mas essa é a terceira mensagem da série Sermão do Monte. Na primeira mensagem eu falei sobre 4 coisas: o contexto, a controvérsia, o conteúdo e uma conclusão aplicativa no Sermão do Monte. Na segunda, eu trabalhei o tema das bem-aventuranças. O que é ser feliz à luz das bem-aventuranças? Mostrei que as bem-aventuranças se dividem em 3 partes. Bem-aventuranças que nos conectam com Deus, que nos conectam com o próximo e que nos conectam com a missão da igreja. E hoje eu quero trabalhar o tema, o título: A influência do cristão no mundo, baseado no verso 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que vocês está nos céus. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que ela cumpra esses 4 propósitos em nós, em nome de Jesus. Amém. O título, portanto, da minha reflexão hoje é a influência do cristão no mundo. O meu objetivo é mostrar que ser cristão é necessariamente ter uma presença relevante e visível no mundo. O cristão é alguém que tem uma presença relevante e visível no mundo. O mundo carece urgentemente da igreja por causa disso. Porque só a igreja pode ser sal, e só a igreja pode ser luz. O sal torna a igreja relevante, porque ela impacta o mundo, ela penetra no mundo, ela conserva o mundo, ela detém a deteriorização do mundo, ela dá sabor ao mundo. A luz, ela guia, ela alerta, ela brilha, ela mostra as suas obras. Então a igreja carece e necessita, ou melhor, o mundo carece e necessita da igreja, porque só ela pode ser sal e luz. As ONGs não podem, as empresas não são sal e luz, mas a igreja é o sal e a luz do mundo. O Sermão do Monte vai nos apresentar exatamente essa influência que nós devemos ter no mundo. Sendo o objetivo da nossa série do Sermão do Monte, a pergunta que eu deixo aqui para nossas reflexões é: que lições nós podemos tirar, portanto, dessas 2 metáforas, sal e luz? Que lições essas metáforas deixam para nós e deixam para a igreja? Que lições no verso 13 ao 16 nos ensinam? Anotem os irmãos no versículo. Em primeiro lugar, somos diferentes. A primeira lição é que somos diferentes. De cara, quando você lê esses versos, você se depara com 2 realidades. De um lado, a terra. Do outro, o sal. De um lado, o mundo. Do outro, a luz. E essas 2 realidades se conectam, não pela sua semelhança. Essas 2 realidades se conectam pela sua diferença. Porque eles são a terra, mas eu sou o sal. Eles são o mundo, mas eu sou a luz. Nós temos uma relação, porém a minha relação com eles é uma relação de contracultura, de diferença. É isso que a primeira leitura desses versos nos traz. Nós somos diferentes.
diferentes do mundo. Posso ouvir amém? Essa é a verdade básica desses versos. O sal diz que você tem que salgar, que você tem que dar sabor, que você tem que preservar. A luz diz que você tem que iluminar. O sal diz que a sua função é diferente. Ela precisa impactar e penetrar essa carne que é o mundo e deter urgentemente essa deteriorização e essa corrupção. A luz diz que você tem que invadir o mundo e deter o avanço das trevas. E por que é que Jesus traz essa mensagem? Porque ele tem consciência de que este mundo jaz no maligno. E se esse mundo jaz no maligno, o mundo precisa urgentemente de mim e de você, como sal e como luz. Joãozinho, em sua carta, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Repito, 1 João 5,9. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, há uma demonização do mundo, dos sistemas, das estruturas. Nós não podemos parar esse processo a não ser sendo sal e luz. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, o apóstolo Paulo apresenta a mais profunda radiografia da deteriorização do atual mundo. Ele está falando na época dele. Veja o que ele diz. São muitos versículos, mas eu vou ler para vocês. Pacientemente. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1, verso 18, sequência. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus me manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O mundo está vendo Deus na natureza e, portanto, são indesculpáveis. Verso 21. Porque tendo conhecido Deus, o mundo não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, o pensamento do mundo, tornaram-se fúteis, e seus corações insensatos e obscureceram, diz o apóstolo São Paulo. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem criou as idolatrias. Verso 24. Por isso Deus nos entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos de seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. A imoralidade sexual se expande loucamente. Verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e inflamaram de paixões pelos outros, homossexualismo. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele se entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São pis, bilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos,
desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Paulo aqui dá uma radiografia da realidade da corrupção do mundo. Nós podemos dizer que eles praticavam idolatria, imoralidade, injustiça social, violência de todos os tipos. Agora, o que Paulo está falando está no primeiro século da era cristã. Queridos irmãos, vamos nos voltar para o século XXI. A realidade é pior. Estamos assistindo o crescimento da violência, o crescimento da injustiça social, o crescimento da corrupção. E o pior, essas coisas estão chegando dentro da igreja. E nós hoje estamos enfrentando o maior desafio da igreja. Qual é o maior desafio da igreja? Ser diferente do mundo. E nós não estamos sendo, porque o pecado da pedofilia entrou para dentro da igreja. O adultério acontece lá e acontece aqui. O divórcio acontece lá e acontece aqui. A ilegalidade, a desonestidade. Nós precisamos urgentemente assumir a responsabilidade de sermos diferentes. Primeira coisa que Paulo quer, que Jesus quer ensinar aqui no Sermão do Monte, vocês são diferentes. Vocês não são iguais. John Stott disse o seguinte: o Sermão do Monte foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por naturezas diferentes e convoca-nos a sermos diferentes. Na prática, provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja, através da sua longa história, cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. A igreja está indo para o caminho de se adaptar ao mundo. Para sermos aceitos, temos que ser iguais ao mundo. Para que os nossos cultos sejam aceitos, eles precisam estar na mesma vibe, na mesma lógica dos grandes shows do Brasil. A ideia básica aqui de Jesus é: somos diferentes. Infelizmente, essa diferença hoje é só verbal. A gente diz que é uma pessoa e é outra. Talvez o maior pecado da igreja e dos cristãos de forma geral é a vida dupla. A gente é um na igreja, cantando, batendo palma, dançando, mas e lá fora? Sabe por que a música da Amy Rocha está provocando profundamente a igreja dos dois lados? De um lado, aqueles que estão aplaudindo a menina, porque ela disse verdade. Do outro, aqueles que fazem da igreja um negócio, fazem do culto um produto, aonde você vem para receber um produto, e se o produto aqui não é bom, você vai para outro lugar, aonde a gente depende, muitas das vezes, unicamente das emoções e do sensacionalismo, aonde nós não fazemos diferença e não impactamos nesse mundo. Sabe por que a música dela choca? É porque ela está falando de algo que tinha que acontecer mesmo. Essa é a verdade. Tem que descartar a música aí. Eu, sinceridade, desde o início da semana, venho acompanhando. O que eu vou dizer? Creio que a maioria dos irmãos já estão acompanhando, né? Estão ou não? Quem está acompanhando? Inclusive, acho que sábado, né? Vou dar um spoiler aí. Sábado a gente vai estar debatendo essa música aqui. Outros podem vir, né? Novos. Está debatendo a música. Nós temos que
repensar muito o nosso evangelho. Esse evangelho que a gente diz de boca, eu sou crente, eu louvo a Deus, eu sigo Jesus, mas bate na esposa em casa. Porque a violência doméstica acontece dentro das igrejas. A primeira coisa que Jesus quer que a gente aprenda aqui é que nós somos diferentes, vocês sabem. Posso ouvir amém? Mas há uma segunda coisa. Que lições nós podemos aprender com essa metáfora do salmo da luz? A primeira é que somos diferentes. A segunda é que temos que fazer a diferença. É interessante porque ele começa as bem-aventuranças como? Repararam como é que ele começa as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, tudo a primeira pessoa. Mas aí quando ele chega aqui, vocês são o sal da terra. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Agora ele diz, você é o sal da terra. Você. A primeira coisa que o texto está nos dizendo é: nós somos diferentes. A segunda é: vocês precisam fazer diferente. Nós temos que fazer diferente. E ele vai trabalhar duas metáforas que precisam ser trabalhadas juntas. Porque quando ele fala do sal, ele está introduzindo aqui basicamente um elemento negativo de preservação da sociedade. Vocês precisam preservar a sociedade. Vocês têm que agir e penetrar a sociedade para que vocês consigam transformar a sociedade. E quando ele fala da luz, ele trabalha o elemento positivo. Vocês precisam iluminar a sociedade. A sociedade está perdida, a sociedade está cega, a sociedade não consegue ver absolutamente nada, e vocês precisam ser a luz, o guia. A sociedade está precisando de alguém para direcioná-los, para guiá-los. Eles não sabem para onde estão indo, eles não sabem aonde eles têm que ir, mas vocês vão mostrar o caminho. Então quem vai fazer essa diferença? Vocês. É pesado o que Jesus colocou aqui? É pesado o que Jesus sugeriu aqui? Está pesado. O sal fala da nossa presença relevante. A igreja só será relevante se ela for sal. O sal fala de pureza. Quando você olha para o sal, você percebe branquinho, puro. O sal fala de preservação, poder de preservar. Quem veio do Nordeste sabe disso, as famosas carnes de sol. Como que o sal na história foi usado para preservação. Mas o sal também fala de sabor. A igreja que não funciona como sal, não transmite pureza. A igreja que não funciona como sal, não preserva a sociedade. A igreja que não funciona como sal, não dá sabor. Ou seja, se essa igreja não tem pureza, não preserva e não dá sabor, ela não tem presença relevante na história. Ela não tem presença relevante na sociedade. Nunca me esqueço de uma história que eu li de um pastor famoso no Brasil, avivalista, de uma mega igreja, que foi fazer conferências na Europa. E numa das reuniões com vários pastores, um pastor lhe fez a seguinte pergunta: o Brasil hoje está vivendo um avivamento? E ele respondeu: sim, o Brasil hoje está vivendo um avivamento. O Brasil hoje é um dos países com o maior número de megas igrejas no mundo. Ele falou: mas eu me pergunto, o que é que nesse país que está vivendo o avivamento, a corrupção está aumentando? A violência está aumentando. As mortes estão aumentando. A igreja não era para fazer diferença. A igreja não era para impactar essa sociedade. Você entra hoje nas favelas do Rio de Janeiro e você não vai encontrar só traficantes. Você vai encontrar em todos os cantos que você subir, crentes. Inclusive alguns com metralhadora na mão e abrindo do outro. Já foi mostrado isso. Inclusive
que tem tanta pregação do Evangelho, que tem tanta placa de igreja, não muda o coração das pessoas? Não é porque nós perdemos a capacidade de ser sal, perdemos a capacidade de ser luz. A nossa presença nesse mundo não é relevante, porque a gente não transforma as pessoas. Posso ouvir amém? Amém. A função da luz positiva é iluminar, é mostrar o caminho. Mas infelizmente nós estamos perdendo a nossa força, o nosso trabalho. Exatamente porque os crentes na faculdade não faz diferença entre os crentes na faculdade. Os crentes no trabalho não faz diferença entre os não crentes no trabalho. Os crentes no Congresso não faz diferença dos políticos não crentes. Eles também acabam buscando propina, negociando votos, ministérios. Esse tipo de cristão que nós precisamos. O texto está querendo dizer que não apenas somos diferentes, nós temos que fazer a diferença. Existem 3 maneiras da gente se relacionar com o mundo. A primeira é se afastar do mundo. O cristianismo fundamentalista nos tirou do mundo. O mundo é horrível. Você não pode ir no cinema, você não pode ir no teatro, você não pode ir na praia, você não pode ir no aniversário da sua mãe, da sua tia, você não pode ir no casamento. Eu mesmo fui pastor no interior e eu já fiz casamento onde a mãe do noivo não foi no casamento do filho, porque a mãe era de uma igreja que dizia que não pode ir em outra igreja que não fosse a deles. Esse é o cristianismo fundamentalista, que acha que o segredo é se isolar do mundo, como mostra o filme A Vila. Quem nunca assistiu o filme A Vila é interessante. É mais ou menos uma metáfora do cristianismo fundamentalista: isolar todo mundo para que a gente não tenha contato com a realidade. Porque se nós tivermos contato com a realidade, nós vamos nos poluir. Segunda maneira de relacionar com o mundo é se adaptar ao mundo, o cristianismo liberal. Nós temos que adotar a música do mundo, nós temos que adotar o estilo de reunião do mundo, é o estilo de falar dos coaches, dos oradores coaches. Nós temos que, de alguma forma, nos adaptar. Porque se a gente não se adaptar, a gente não vai alcançar essa sociedade, nós não vamos alcançar esse mundo, nós temos que ser igual a eles. O cristianismo liberal está mais preocupado com a estética, em ser atraente ao mundo pela estética. Somos iguais a vocês. O terceiro modelo de relação com o mundo é transformar o mundo. O cristianismo que se isola do mundo é o cristianismo fundamentalista. O cristianismo que se adapta ao mundo é o cristianismo liberal. E o cristianismo que transforma o mundo é o cristianismo bíblico. Nesse cristianismo, nós entendemos que há coisas no mundo que nós temos que receber. O que não é errado em si mesmo. Há coisas no mundo que não são erradas em si mesmo. Por exemplo, quando eu me converti, ela proibiu ter baixo, guitarra, bateria, porque achavam que a bateria e o baixo e a guitarra eram pecados em si mesmo. Não é. São apenas instrumentos. Nós podemos utilizar esses instrumentos para a glória de Deus. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, receber o que vem do mundo, que não é pecaminoso. A tecnologia, nós podemos receber, porque a tecnologia não é pecaminosa em si mesma. Mas há uma segunda coisa: eu não apenas tenho que receber do mundo aquilo que não é pecaminoso, mas eu tenho que rejeitar o que é pecaminoso. Aquilo que é pecaminoso eu preciso rejeitar. Eu não vejo problema de nós termos na igreja estilos musicais diferentes. A nossa igreja, por exemplo, foi basicamente na nossa igreja que nasceu o Rima Sambada
da onde surgiu basicamente Pedro Hughes, né? E aquela galerinha toda, e depois eles foram se separando, cada um tomando o seu lado, mas a gente sempre batizou o rap, como uma forma, eu sempre achei que o rap era uma forma positiva, interessante. Você falava isso para Pedro, por meio do rap a gente pode ter a facilidade de pregar a palavra, de ensinar os ensinos do Senhor de uma maneira que as pessoas entendam e querem ouvir, e podem ouvir, mas a gente tem que entender que aceitar, por exemplo, acriticamente o funk. É complicado. A gente viveu uma época, né, do funk belo, que tinha lá uma maior facilidade para a gente entender, mas aquele funk morreu, né? Então nós temos que saber que há coisas nesse mundo que não dá para a gente receber, porque são pecaminosas em si mesmo, e nós vamos ter que rejeitar. Mas há coisas no mundo que nós apenas temos que aceitar, porque não são pecaminosas em si mesmo, rejeitar, porque são pecaminosas em si mesmo, e algumas coisas que nós temos que converter, mudar para a igreja. A tecnologia mesmo. As igrejas evangélicas hoje estão especializadas em tecnologia, cada vez melhor. E já houve uma época na história da igreja que a televisão era do capeta. No entanto, hoje nós podemos converter a mídia e a televisão, o Facebook, o Instagram, o Twitter para evangelizar, ainda que corremos o risco de ficarmos presos a essas redes sociais e esquecermos das outras coisas, corremos esse risco. Mas são caminhos possíveis de chegar ao último, e muitas vezes eu não posso chegar presencialmente. Então nós temos que ter essa capacidade de entender que eu preciso converter elementos da cultura e usá-la para o bem do Senhor. Se nós quisermos fazer diferença, nós temos que ter uma relação com a cultura de conversão. Converter, usar aquilo que é possível, seja o estilo musical, seja os seus instrumentos, seja a tecnologia, seja outras coisas. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo não pensou duas vezes, ele fez um discurso filosófico, ele conversou com filósofos, citando os filósofos, ele usou a cultura. Inclusive, quando foi falar de Deus, ele citou os deuses dele, dizendo: vejo que vocês são religiosos, que há muitos deuses entre vocês, mas há um no meio de vocês que eu quero falar dele, que é o altar ao Deus invisível. Percebe? Ele faz um gancho na cultura deles. Ele vê na cultura deles um ponto de contato. Então, se nós quisermos fazer diferença nesse mundo, nós não podemos ignorar totalmente a cultura. Temos que rejeitar o que é pecaminoso em si mesmo, aceitar o que não é pecaminoso em si mesmo e converter aquilo que é possível de se converter. De que maneira a gente pode fazer diferença nesse mundo? Em primeiro lugar, grave isso aí, gente. Deixar bem claro a sua identidade espiritual. De que maneira você faz diferença nesse mundo? Deixa bem claro a sua identidade espiritual. Vou dizer objetivamente: se posicione. O que está acabando com a igreja são os crentes de elite. Eu comecei a contar uma história semana passada, eu acho que eu parei no meio do caminho e terminei ela. Quando eu me converti, tinha 14 anos, toda a escola descobriu que eu era crente. Os professores me atacavam diretamente, objetivamente. Falavam se estava meu nome em sala de aula e etc. Eu disse isso semana passada. Eu comecei a ficar tão influente, e tem uma época que eles proibiram os alunos de ficar na sala de aula, e eu aproveitava o horário do recreio para ler Bíblia. As pessoas jogavam pedra na minha Bíblia, e eu com a Bíblia aberta. A diretora me chamou para conversar. Eu percebi que você mudou o comportamento, você agora é cristão. Eu percebi que
estou até jogando pedra nesse capítulo, me contar isso aqui e tal. Aí ela conversou comigo, foi simpática. E eu até descobri uma coisa dessa mulher que eu jamais imaginaria que eu ia descobrir. Ela era conterrânea de minha mãe. Nascida na mesma cidade de Bonfim. E inclusive conhecia a família dos Parreiras em Bonfim. Olha isso. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que depois que eu estava lá e que o colégio inteiro já sabia que eu era crente, eu descobri que lá tinha 017, toda a equipe dos crentes detetives estava lá. Eu descobri Batista lá, descobri Presbiteriano, Assembleiano. Mas eu pergunto, por que nenhum deles se mostrava na cara? Por que nenhum deles se revelava? Tinha vergonha. Eu conversei com eles, depois que eu descobri, que você sempre foi crente, não falou nada. Se você quer fazer diferença nesse mundo, se posiciona. Mostra para as pessoas quem você é. Nas suas redes sociais, mostra quem você é. Na faculdade, mostra quem você é. Não precisa chegar no extremo, por exemplo, da Bruna, né? Cuidado, né? Se chegar no extremo da Bruna, a Bruna vai fazer uma pergunta para o professor, fala assim: ô pastor, pastor ou professor, né? Ela trocava o nome do professor para pastor. Não sei se é esse extremo. Mas nós não podemos esconder a nossa realidade. O que está acontecendo hoje? A gente está com vergonha de assumir para os amigos, para as amigas, que nós somos cristãos, que frequentamos uma igreja. E é por isso que muitas das vezes, quando um amigo chega para você e fala assim: aqui que é o aniversário do domingo à noite, você vai. Você fala: ô irmão, você já sabe, você é meu amigo, né? Meu íntimo, você sabe que não tem culto domingo à noite. Um outro dia para ir, domingo à noite, está na igreja. É dia do Senhor, não vem com esse negócio aí não. Mas como você nunca falou para ele, né? Aí você prefere, não, você e tal. Primeira coisa, assuma a sua identidade. Os jovens têm que assumir sua identidade. Os crentes têm que assumir a sua identidade no mundo. Isso é importante. Isso é importante. Estava conversando inclusive com o Lux, quando teve o Rock in Rio, ele falou de muitos crentes, né? E às vezes iam para esses eventos e acabava dando mau testemunho. Porque a igreja eles levavam muito a sério lá. Cobravam deles posicionamento. Eu falei, numa igreja nova como essa, eles fazem isso, muitas das vezes a gente mesmo, eu evito de ir a alguns lugares por causa disso, para a gente não dar o testemunho. Então, muitas das vezes, queridos irmãos, nós queremos assumir a nossa identidade. Nós não queremos que o mundo nos veja como cristãos. A gente tem vergonha do que a gente é. Mas, disse Jesus, se a gente negar ele diante dos homens, ele vai negar a gente diante do Pai. Segundo lugar, primeiro, deixa bem claro a sua identidade espiritual. Segundo, tome cuidado com o que você fala e você faz na presença dos não crentes, em casa, no trabalho e na faculdade. Repito, tome cuidado com o que você fala e faz perto dos não crentes, em casa, no trabalho e na faculdade. Infelizmente, é aqui que a igreja está perdendo a sua força, porque o seu colega de dificuldade está lá. Qual a diferença dela para a outra menina? Ela já pegou aquilo ali, o outro já pegou aquilo ali, a outra já pegou aquilo ali, ela já pegou aquilo lá, a outra já pegou aquilo lá, e ela foi para a igreja. Não é assim? No trabalho mente, é desonesto, não é assim. O seu colega está dentro. Em casa, na rua, perto do namorado, seja onde for, você é a santa. Em casa é rebelde, desobediente, não dá testemunho para o pai, não dá testemunho para a mãe. Tome cuidado com o que você fala e faz. Em casa, mas também no trabalho, na faculdade. É por isso que nós não estamos evangelizando mais. Como é que eu vou falar de Jesus para minha amiga, para o meu colega, se eu estou tentando pegar ele? Para meu colega, se eu estou a fim de levar ela para o hotel?
Então nós temos que tomar uma posição diante desse mundo. Apesar da gente, a gente tem que saber o que fala. Achei engraçado uma frase, vou contar para vocês. É que dois crentes conversando, e aí o crente chamou a atenção do outro e falou assim: nossa, você não foi grosso demais naquela pessoa, não? Ah, foi. Mas você não é crente? Sou. Mas crente não tem que ser o sal da terra, o sal do mundo? Tem, mas eu sou sal grosso. Fraqueza, piadinha, né? Mas é isso aí. Tem crente que quer ser sal grosso. Não faz diferença. Terceiro lugar. Primeiro, deixa claro a sua identidade espiritual. Segundo, tome cuidado com o que você fala e faz diante da família, do trabalho, da faculdade. E em terceiro lugar, inclui na sua agenda diária o evangelismo e a prática social. Porque sal e luz fala de obras evangelísticas e obras sociais. Jesus disse assim, para que brilhe a vossa luz. Olha o que ele diz aí. Assim brilhe a luz de vocês, verso 16, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Como eles vão ver as boas obras se não existe? Boas obras de palavras e boas obras de ação. Então inclua na sua agenda, por favor, o evangelismo e as boas obras. Pregue o evangelho, fale de Jesus, convide a pessoa para vir à igreja. Convide as pessoas para vir à igreja. Como nós vamos batizar? Como nós vamos ganhar alma se nós não fazemos esse papel? Seus amigos te levam para a balada, suas amigas te levam para os aniversários tudo, para as festas todas. Mas eu não vejo seus amigos aqui, suas amigas. O que está acontecendo? Elas têm mais influência sobre você do que você sobre elas. Elas te evangelizam mais para o mundo do que você evangeliza elas para a igreja. Elas te discipulam mais para o mundo do que você discipula elas para a igreja, porque a agenda do mundo é a sua prioridade. Você desfaz e mata qualquer coisa da igreja por causa de uma agenda do mundo, mas você não prioriza a agenda da igreja. É triste, é lamentável. Inclua, se você quer fazer diferença no mundo, o evangelismo e as boas obras. Posso ouvir amém? A história está repleta de pessoas que impactaram esse mundo. Quando você lê a história de John Wesley e Wilberforce, a luta deles pela abolição dos escravos na Inglaterra, você fica apaixonado. No século XVIII, quando você lê a carta que John Wesley escreve para Wilberforce, que era deputado, 6 dias antes de morrer, falando: não cesse de fazer o bem, de lutar por essa causa. O mundo precisa conhecer essa igreja militante, engajada em projetos sociais e evangelísticos. Eu vou encerrar o meu sermão, irmãos, com o último ponto. Esse último ponto é menor. Primeira lição que Jesus deixa para a gente aqui por trás dessa metáfora sal e luz. Qual é a primeira? Que temos que ser diferentes. Qual é a segunda? Que temos que fazer diferença. Qual é a terceira lição? Que temos que manter a diferença. Recalculando. Primeiro, que somos diferentes. Segundo, temos que fazer a diferença. E a metáfora de sal e luz deixa claro: vocês podem e devem fazer a diferença. E terceiro, temos que manter a diferença. Manter a diferença. Olha o que ele diz aqui: se o sal for insípido, se o sal perder o seu sabor, nada serve. É como se ele estivesse dizendo assim: não perca a salinidade, não perca o brilho, porque se a igreja perder a salinidade, perder o brilho, o mundo vai pagar essa conta.
Quando a igreja perde a sua qualidade, o mundo perde a sua esperança. Porque a esperança do mundo é a igreja. Ser sal e luz em função da igreja. Nós temos que manter acesa a nossa luz. Eu fico pensando, como é que o sal vai perder essa salinidade? Eu penso que a grande maneira do sal perder a salinidade é quando ele é deturpado. O sal misturado com areia perde a sua função. Por exemplo, naquela região do Mar Morto, onde existia a comunidade branca, onde acharam os manuscritos do Mar Morto, provavelmente onde achou a maior parte dos famosos pergaminhos de Isaías, alguns dos salmos. Eles falavam muito sobre luz e trevas. Jesus está querendo que se esse sal se deturpar, misturar com areia, se esse sal não tiver mais valor, não dá mais para ser usado na carne, na alimentação, nós temos que manter a pureza desse sal. Nós temos que conservar esse sal puro. Não podemos contaminar o sal com a impureza da areia, da terra e das coisas. Nós precisamos manter esse sal na condição de fazer a sua função. Como que a gente vai fazer para manter, queridos irmãos, a diferença? Eu acho que a primeira coisa para a gente manter a diferença é a gente não esquecer das 8 características dos bem-aventurados. Porque a diferença do sal e da luz está conectada, entrelaçada com as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, caráter dependente de Deus. Bem-aventurados que choram, caráter quebrantado. Bem-aventurados que têm sede de justiça, caráter justo. Bem-aventurados mansos, caráter governado por Cristo. Bem-aventurados misericordiosos, caráter cheio de misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, caráter íntegro. Bem-aventurados os pacificadores, caráter pacificador. Bem-aventurados que são perseguidos, caráter missionário. Se vocês manterem a régua lá em cima, nas bem-aventuranças, vocês vão manter a diferença. Porque o caráter do crente está nessas 8 características das bem-aventuranças. As 4 primeiras conectadas com Deus, as 3 conectadas com o próximo e a última conectada com a vida missionária. Se eu estou entrelaçado com as bem-aventuranças, eu vou manter a minha diferença. Como uma igreja mantém a diferença sem caráter? Igreja, como vamos manter a diferença no mundo sem caráter? Eu disse que eu ia falar pouco aqui. Eu encerro um texto que eu li da introdução do culto. Efésios 5:18, Paulo fala sobre os filhos da luz. E ali Paulo está deixando uma nota-chave. Sabe como você mantém a diferença? Mantendo a santidade. Quer manter a diferença? Manter a santidade. Porque a santidade faz tudo. A santidade te faz diferença. A santidade te tira da vida dupla. A santidade faz as pessoas quererem ver quem é você. É interessante porque o texto aqui fala que as pessoas vão olhar para nós e ver e vão glorificar a Deus. Agora, se as pessoas que estão olhando para você não estão glorificando a Deus, o problema está em quem? Na palavra que diz isso em você, que não reflete mais a luz de Cristo. Efésios 5, 8 a 14. Porque outrora vocês eram trevas, não é mais, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. O que realmente agrada a Deus? Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz.
Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. De que maneira você mantém a diferença? Mantendo a santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém conseguiu. Quando você lê o livro de Levítico, o grande tema de Levítico é a presença do Senhor, mas o segundo grande tema de Levítico é a santidade. A proposta do Levítico é chamar as pessoas a uma vida de santidade. O que Deus quer e espera de todos nós é uma vida de santidade. A santidade vai fazer o mundo olhar para você e ver diferença. Santidade nos olhos, santidade nas palavras, santidade no comportamento, na maneira de viver e agir. Nós somos convidados a influenciar esse mundo. Por isso, nós temos que entender que somos diferentes. Temos que fazer a diferença. Temos que manter a diferença. Repita comigo: somos diferentes. Temos que fazer a diferença. E temos que manter a diferença. Essa é a mensagem de hoje no seu coração. Essa terceira mensagem do Sermão do Monte. Queria que você se colocasse de pé. Pai bendito e amado, o maior desafio que nós aprendemos hoje nessa noite é que nós somos diferentes, precisamos fazer a diferença, precisamos manter a nossa diferença. A partir do momento, Pai, que o mundo não vê mais diferença em nós, a partir do momento que nós tivermos vergonha da nossa diferença, o nosso sal ficou insípido e a nossa luz deixou de brilhar. Que o Senhor possa despertar a igreja, despertar cada pessoa aqui hoje. Que nós possamos, ó Deus, levar para casa e refletir durante a semana sobre esse texto e pensar. Eu tenho feito diferença, eu tenho sido diferente. Tem misericórdia. O mundo está invadindo a igreja. O mundo está tomando conta da igreja. O sistema, a moral pecaminosa, a corrupção, o marketing do mundo está dominando a igreja. Tem misericórdia. Intervenha. Interfira. Tu és poderoso para fazer isso. Tu és poderoso. Intervenha na igreja, na nossa vida. Eu lhe peço em nome de Jesus, e todos digam amém.